Olá, ouvintes. Bem-vindos a mais um podcast da Estação Onconovas, um podcast sobre saúde. E hoje temos um tema fascinante para falar. Vamos falar sobre radioablação de nódulos tireoidianos. É um procedimento relativamente novo e que traz uma perspectiva nova em relação ao tratamento desse problema de tireoide tão comum, que são os nódulos. Para isso, nós trouxemos alguns convidados para conversar sobre o assunto. Eu sou Bonfim Júnior, médico cirurgião de cabeça e pescoço, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço Regional Ceará e cirurgião que atende na clínica Oncovi. Doutora Renata Carvalho, mestre em endocrinologia pela UFRJ, fellow do INCA Endocrinologia Oncológica e médica assistente no Serviço de Endocrinologia e Metabologia do Hospital Universitário Walter Cantídio. Dr. Marcelo Maciel, especialista em radiologia intervencionista e cirurgia endovascular pela Sobrice, CBR e AMB. E Dr. Pedro Henrique Cunha, cirurgião de cabeça e pescoço formado pela Santa Casa de Fortaleza e pós-graduando em microcirurgia reconstrutiva pela RMES. Então, primeiro, um nome complicado, radioablação de nódulo tiroidiano. O que é que já me perguntaram no consultório? Se tem a ver com radiação? Sim, que tipo de procedimento é esse? Se é um procedimento que envolve uma complexidade diferente? Se está indicado em todos os casos? Primeiramente, eu acho que é importante entender a origem e qual o princípio do procedimento. Para isso, eu gostaria de convidar o Dr. Marcelo Maciel, com sua experiência em radiologia intervencionista, para falar um pouco sobre procedimentos de radioablação, não só na tireoide, mas em outros órgãos, e como que isso vem para o tratamento de nódulos tireoidianos. Dr. Marcelo, o senhor pode passar um pouco da sua experiência? Claro, obrigado pelo convite. Inicialmente, como você falou, a radioablação, a ablação por radiofrequência não tem nada a ver com radiação ionizante. Para introduzir, eu gostaria de falar um pouco sobre a especialidade de radiologia intervencionista, que é uma especialidade relativamente jovem, que consiste em fazer procedimentos, né, guiados por imagem, seja tomografia, seja ultrassonografia. E um dos procedimentos mais realizados é a ablação tumoral por radiofrequência. Existe ablação por diversos métodos, seja por radiofrequência, micro-ondas, crioablação. E no caso específico da tireoide, a gente utiliza a técnica de radiofrequência, que consiste em quê? Em a gente estabelecer uma corrente elétrica circulando e, com isso, aquecer as células tumorais. Nesse aquecimento das células tumorais, a gente vai conseguir a morte celular, a necrose coagulativa e, consequentemente, a redução daquele tecido tumoral, seja benigno ou maligno. Esse, basicamente, é o conceito de uma ablação. Como que essa experiência do tratamento de radioablação é muito bem estabelecida em alguns tumores, como os tumores ósseos, tumores hepáticos, metástases hepáticos. Como que isso foi trazido para a tireoide, desde quando, em que local e como que isso traz vantagens para Pronto. esse... A ablação, ela é utilizada atualmente em diversos órgãos, né? A gente utiliza muito a ablação de tumores hepáticos, seja primário do fígado ou tumores secundários, ablação de tumores renais, tumores pulmonares metastáticos, ósseos, como você falou. Hoje em dia a gente utiliza a técnica ablativa para miomas uterinos sintomáticos e isso vem se expandindo cada vez mais. O tema da gente, então, é dos nódulos tireoidianos. Isso vem sendo utilizado, dada algumas constatações em relação aos tratamentos que já existem para os nódulos tireoidianos, que são basicamente o tratamento cirúrgico e a iodoterapia, né? E baseado nas potenciais complicações que esses tratamentos podem determinar naqueles pacientes, muitas vezes você pode questionar o benefício de fazer um tratamento minimamente invasivo. Então, daí se teve a ideia, né, de expandir esse horizonte de ablação para os nódulos tireoidianos, né, tentando trazer uma técnica minimamente invasiva com menores riscos de complicação, né? Isso, claro, em pacientes selecionados, que a gente vai discutir aqui ao longo do podcast. Perfeito. Bom, seguindo com a ideia da radioablação, eu gostaria de convidar a doutora Renata para falar um pouco sobre o nódulo tireoidiano. O nódulo tireoidiano, que no passado, desde o desenvolvimento da cirurgia da tireoide, pode ser que a cirurgia da tireoide foi desenvolvida a partir do trabalho de Cochrane em 1908, é uma cirurgia que sempre traz muita atenção por parte das equipes de cirurgiões por causa dos seus riscos.
E uma coisa que se percebeu nos últimos 30 anos de estudo de nódulos tiroidianos é que a doença tiroidiana, na sua grande maioria, imensa maioria, é uma doença benigna e que nós percebemos o crescimento da tireoide. A pergunta que eu faço é: qual a visão hoje do endocrinologista, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, em relação ao tratamento do nódulo benigno, em relação aos tratamentos conservadores e ao tratamento cirúrgico, e como que a radioablação ela se encontra, se ela é realmente uma alternativa para o tratamento em relação à cirurgia, ou ela já pode ser utilizada, inclusive, como uma percepção do futuro para o tratamento do nódulo benigno, ou ainda tem muita coisa ainda para ser visto? Como é que você vê isso? Bom, em relação aos nódulos benignos, né, a gente classicamente, né, de muitos anos, ou observa ou opta pela cirurgia e vem sendo desenvolvidas algumas outras técnicas, né, com a evolução da tecnologia, dentre elas a radioablação. Então já tem muitos dados demonstrando tanto eficácia quanto segurança nessa opção para aquele tratamento de nódulos que há uma indicação mais precisa em relação a sintomas compressivos ou sintomas estéticos, principalmente naquele paciente que não quer submeter a uma cirurgia, né, ou que tem um risco cirúrgico muito alto. Então, ela vem se tornando uma técnica alternativa à cirurgia, né, já com muitos dados em relação a essa técnica. Porém, eu acho que a gente tem que ver também o espaço em relação ao acesso, né, principalmente para o sistema público, porque hoje ainda não é uma realidade, né? Mas sim a gente olha como uma possibilidade alternativa, principalmente para esse subgrupo de pacientes. E considerando isso, que a radioablação como sendo um tratamento que já está bem estabelecido, hoje já se considera como um tratamento para o nódulo benigno, né? Exato, não é bem isso? Para a uma Sociedade Brasileira de Endocrinologia. bem aceita, né? Eu vou convidar o Dr. Pedro Henrique para falar um pouco sobre o que é a cirurgia da tireoide, o que pode representar. Ela é a mesma cirurgia para um paciente que tem fatores de risco, como hipertensão, cardiopatia, doenças pulmonares, pacientes muito idosos? Em relação à cirurgia da tireoide, o que na opinião do cirurgião, na visão do cirurgião, você acha que a radioablação pode acrescentar para o tratamento desses pacientes? Assim, em primeiro lugar, quando um paciente chega no nosso consultório, né, ele vem ali um pouco ansioso, um pouco questionador, ele já passou por outros profissionais, por outros colegas médicos, né, e aí ele vem questionando sobre as várias possibilidades terapêuticas, né, que hoje em dia se anunciam, a gente tem que selecionar bem esse paciente, avaliar adequadamente para saber se ele é um candidato ou não para o tratamento cirúrgico. Entre esses fatores, né, a gente avalia a presença ou não de comorbidades, né, avalia também a função tiroidiana, a agressividade relacionada ao tumor, né? Então, todos esses fatores vão entrar numa equação, né, em que a gente vai avaliar o que é melhor para aquele determinado paciente, né? E aí a radioablação ela entra como um fator aí concorrendo com a cirurgia para determinar um resultado mais favorável para o paciente do ponto de vista de não precisar de anestesia geral, evitar uma incisão cirúrgica, diminuir complicações como a hipocalcemia e a lesão do nervo laríngeo recorrente, que causaria disfonia. E o principal, que é realmente poupar o tecido tiroidiano de uma cirurgia extensa, na qual o paciente vai precisar da reposição hormonal no pós-operatório e pelo restante da vida, né? E aí a radioablação chega para fazer essa diferença. A técnica vai ablar apenas o tecido tiroidiano que está acometido pelo nódulo, né? Poupando o tecido adjacente. E aí reduzindo a frequência de complicações. Isso, interessante. Bom, quais seriam os critérios, avaliando no que você já estudou, nas oportunidades que você já teve de estudar a radioablação, os cursos, de indicar um procedimento? Tem alguma coisa que contraindique nesse ponto de vista, para a gente falar do outro lado? Algo que você poderia dizer que contraindica o procedimento de radioablação?
Bom, a gente vai ter contraindicações relativas ao paciente, né, e relativas ao procedimento, né. De contraindicações relativas ao paciente, a gente vai ter que avaliar direitinho, por quê? O paciente tem que ter sabidamente um nódulo benigno, então tem que ter pelo menos 2 punções concordantes, benignas, exceto se o nódulo ele for considerado, se for espongiforme à ultrassonografia, né? Com relação à contraindicação do procedimento, como é um procedimento que envolve a aplicação de uma alta energia, né? Esse paciente não pode ser, por exemplo, usuário de marca-passo. Esse paciente aí também não vai poder fazer a radioablação por radiofrequência. Mas tem outras técnicas também de ablação térmica que pode ser utilizada no paciente com marca-passo, que é a técnica de micro-ondas, por exemplo. E pacientes gestantes, né, não tem ainda estudos demonstrando segurança para paciente que é gestante fazer a radioablação. Perfeito. Doutor Marcelo, em relação à radioablação, certo? No que é feito no nódulo, existe, em relação à técnica, no procedimento, os riscos associados? O que poderia implicar uma radioablação de nódulo tireoidiano de risco para o paciente relacionado com o procedimento em si? Bom, os riscos de complicação de um procedimento de ablação tireoidiana por radiofrequência são basicamente lesão de nervo, né, nervo laríngeo recorrente, e a gente pode utilizar algumas técnicas para evitar esse tipo de lesão, como hidrodissecção, proteger, afastar o nódulo das lesões não alvo, né, que a gente não quer que aqueça. Existe risco de ruptura do nódulo, mas são complicações muito raras, assim. O risco de complicações maiores, que a gente considera grave, nos estudos giram em torno de 1 a 1,5%. Então, é um procedimento extremamente seguro, né? Uhum. Isso. Uma publicação recente que eu tive a oportunidade de ler falava sobre as complicações relacionadas da radioablação em comparação com a cirurgia. São as mesmas da cirurgia. A diferença é que ela chega a ser de 10 a 100 vezes menos arriscado do que a cirurgia. Então, eu não vi relato de hipoparatireoidismo. Existe esse relato de risco de hipopara? Eu acho que o risco existe se fizer a ablação bilateral de nódulos muito grandes. Muito posteriores também. Né? Posteriores, né? Tem uma revisão sistemática do grupo coreano, se não me engano, com mais de 3 mil pacientes, no qual eles identificaram hipotireoidismo apenas em 3. Hipopara. Hipopara, perdão. Hipopara realmente em 3, né? Sim. Mas se hipotireoidismo... Hipopara, eu acho que não foi. Não, é quase nula. Realmente nula. Teria que ser, como ele falou, bilateral, né? E lesões muito posteriores. Né? E hoje em dia você tem esses avanços técnicos, né? De realizar hidrodissecção, afastar das estruturas não alvo. Então, tudo isso já protege bastante. A hidrodissecção é uma rotina do procedimento? É uma rotina, localização? depende da localização, mas assim, é sempre bom você pecar pelo excesso, né? Então, dependendo da localização do nódulo, a hidrodissecção sempre é válida. Traz a proteção, né? Uhum. Explicando aqui que é o público, pode ter um público leigo, o que é a hidrodissecção, doutor Marcelo? A hidrodissecção consiste em a gente afastar as estruturas que você não quer que sejam aquecidas pela ablação por meio de uma solução aquosa. No caso da ablação por radiofrequência, a gente usa soro glicosado, né? Pelos riscos de transmissão de calor no caso do soro fisiológico. Então a gente injeta, né? A gente coloca uma outra agulha na estrutura não alvo que você quer afastar do lobo tireoidiano, e com isso você instila o soro para separar, né? Para dissecar aqueles tecidos e afastar do parênquima tireoidiano. Para isso, a importância de fazer o procedimento com um profissional que tem experiência, que saiba fazer um bom ultrassom. Exato. Como é um procedimento totalmente guiado por imagem. O ultrassom são os olhos do operador, né? De quem está realmente realizando o procedimento. Então, você precisa ter um bom preparo técnico para poder utilizar o ultrassom e fazer toda essa dissecção, né, no caso. Ainda sobre a execução da técnica, né, ela é realizada sob anestesia local
e pode incluir uma sedação leve também, para o paciente ficar confortável durante o tempo do procedimento. E mesmo durante a infiltração do anestésico local, né, que a gente faz com lidocaína a 1%, sem utilizar o vasoconstrictor, porque o vasoconstrictor também tem relatos de que pode fazer condução energética, a gente começa fazendo a hidrodissecção enquanto faz a anestesia local, né, criando um espaçamento entre os tecidos, né, separando a tireoide da musculatura pré-tireoidiana com a própria injeção do anestésico local, tendo cuidado para o anestésico local não se espalhar até a área do nervo vago, que aí pode causar uma paralisia do nervo transitório. Doutora Renata, gostaria de fazer uma pergunta. Essa aqui é muito interessante, porque eu vou contar assim, eu tenho 15 anos de cabeça e pescoço. Há 15 anos a tireoide, com todo respeito a todos os colegas que viram de cabeça e pescoço, era desmoralizada. Se tirava a tireoide de graça. É uma forma de falar de que as indicações eram muito mais amplas e muito mais imprecisas. E a cirurgia praticamente existia de uma forma meio que indiscriminada. Não era, mas era. Pergunto, como é a vida? Por que é tão importante a tireoide? Como é a vida de uma pessoa que tem hipotireoidismo, que tem que compensar o hipotireoidismo com medicação? Na sua experiência de endocrinologista, quanto que a perda da tireoide significa em perda de qualidade de vida para um paciente? Bom, o hipotireoidismo, né, provocado pela cirurgia, requer uma rotina muito importante do paciente, né? Tanto do compromisso de criação de hábito, do uso da medicação, que tem algumas particularidades, para que ele consiga manter um bom controle, né? Então, existe aqueles pacientes que não têm adesão ou não têm boa adesão e ficam sintomáticos, né, com sintomas diversos, desde fadiga, edema, queda de cabelo, aumento de peso por edema, alteração de hábito intestinal e diversos sintomas, porque o hormônio tireoidiano ele é necessário para todo o metabolismo celular de todo o organismo, né? E ainda existe em torno de 5 a 10% que pode ficar com algum sintoma residual. Porque por mais que você tenha a reposição disponível, e é extremamente disponível no mercado, ela, por mais que tente imitar a fisiologia, ela não é 100% perfeita, né? Fora todas as interferências que podem ocorrer em absorção, desde a absorção por erro de tomada, quanto de questões do trato gastrointestinal, e que podem trazer sintomas para o paciente, né? Trazer irregularidade nesse controle. Mas, em geral, a grande maioria que consegue aderir ao tratamento, em geral, fica bem. Mas existe, lógico, toda uma rotina, né, a ser tomada em relação ao tratamento medicamentoso, né? É algo que eu vejo bastante. Por operar tireoide, eu percebo que essa mudança de paradigma de que a tireoide é importante, que ela não deve ser operada por qualquer motivo, é importante manter, e que eu acho que esse procedimento traz isso, de tratar a doença sem te perder a tireoide. E aí eu vou continuar com mais uma pergunta para ti. E sobre o câncer de tireoide? Nós sabemos que o principal tipo de câncer de tireoide é o carcinoma papilífero, que é o tipo mais comum. Ele é pouco agressivo, com baixa mortalidade. E, em alguns casos, na literatura, é possível tratar com radioablação, mas não são todos os casos. Como que o endocrinologista vê isso na possibilidade de tratar o câncer de tireoide com radioablação? Se tem segurança disso? E como que poderia ser visto como uma opção de tratamento para que casos... Como é a sua opinião e a opinião da Sociedade Brasileira? Então, falando de câncer de tireoide, nós podemos separar dois grupos, né? Os pacientes que têm doença local, dos pacientes que têm doença recorrente, locorregional, né? Fora da tireoide. Então, para esses pacientes com doença in situ, né, que está restrita à glândula da tireoide, hoje as opções disponíveis, classicamente a cirurgia, né? Adotou-se a modelo de outras especialidades a vigilância ativa, com base já em estudos muito, muito robustos, né, de possibilidade para o microcarcinoma, que seriam os tumores menores de 1 centímetro, e existem já dados disponíveis relacionados à técnica da radioablação, né, mostrando também resultados promissores,
né? Demonstrando que a recorrência para esses pacientes é muito baixa, em torno é menos de 5% pelos estudos, pela casuística, e que não é ainda a primeira alternativa, mas poderia, com base nesses estudos, e precisam vir mais estudos, lógico, para você ter maior segurança em adotar essa técnica, existiria o espaço também para aqueles pacientes que não desejam vigilância ativa, que poderiam ter essa indicação, e que também não querem ser submetidos à cirurgia. Então, entraria nesse subgrupo, porque classicamente a cirurgia ainda é a primeira escolha, considerando aí também a possibilidade da vigilância ativa, e é importantíssimo você ter certeza de que não há doença, né, extraglandular. E para a doença recorrente também existem dados, eu vi menos dados em relação à doença recorrente, mas poderia talvez ser aplicada aí de uma maneira mais paliativa para aliviar sintomas locais, ou em pescoços que já foram muito manipulados, ou que tiveram radioterapia, cirurgia, fibrose, e que tornaria o procedimento cirúrgico também mais complicado, pescoços difíceis, né? Então ela também poderia entrar aí nessa possibilidade, para tentar conter se for doença também não muito extensa ou para alívio sintomático, né? Perfeito. Tá. Eu poderia acrescentar também com relação à localização desse mirocarcinoma dentro da glândula, né? Que ele teria que ser uma lesão unifocal, né? Para você fazer um tratamento com radiofrequência, e ele ser totalmente de uma localização mais central no lobo, porque diferente do nódulo benigno, quando você vai tratar um nódulo maligno, você precisa de margem, então você precisa queimar ao redor daquela lesão para poder contemplar uma possível lesão que não está sendo visualizada pelo ultrassom, né? Então você precisa de mais, diferente do nódulo benigno, que você se concentra em queimar o centro do nódulo, né? Para consequentemente reduzir apenas o volume, que é o que seria a indicação para reduzir volume, para diminuir os sintomas compressivos ou estéticos. Perfeito. Perfeito. Doutor Marcelo, uma pergunta sobre evolução da tecnologia e sobre opções de tratamentos minimamente invasivos de nódulos tireoidianos, não só a radioablação. O que é que nós temos atualmente? O que é que temos de fato? Como a doutora Renata expressou bem, nós no SUS nós não temos muitas opções, além da vigilância ativa e da cirurgia. Mas o que tem atualmente e o que vem para o futuro? O que na sua opinião, nós teremos de melhor para o futuro para o tratamento desse tipo de nódulo? Bem, acho que a gente fazia antes ainda da radiofrequência a alcoolização, né, injeção de etanol, que ainda se faz em alguns centros. A radiofrequência acho que veio para tomar o lugar dessas técnicas. E como perspectiva futura, que já está sendo realizado, mas acho que precisa ser mais estudado, é o uso de micro-ondas, né? A ablação por micro-ondas de nódulos tireoidianos. É uma tecnologia muito mais prática, muito mais rápida de se fazer. Você consegue obter uma zona de ablação muito mais previsível do que uma ablação com radiofrequência. Então, acho que a micro-ondas é o avanço que pode realmente melhorar esse tipo de técnica ablativa, né? A gente tinha falado sobre as evoluções técnicas, né? Acho que um dos pontos que evoluíram bastante na técnica de você fazer a ablação é a técnica de moving shot, né? Que você movimenta o probe enquanto você está fazendo a ablação. Isso permite que você não superaqueça aqueles tecidos circundantes e reduzindo os riscos de complicação, como a gente já comentou, né? Perfeito. Doutor Pedro, falando um pouco mais sobre a cirurgia da tireoide e sobre a radioablação, certo? O que traz de benefício a radioablação em relação à redução de complicações no que se confere ao tratamento cirúrgico? Bom, você sabe que a cirurgia, claro, tem que ser feita sob anestesia geral, tem uma incisão no pescoço, essa incisão ela é pouco estética e, em alguns casos, pode ser bem inestética. Mas em relação aos riscos da cirurgia em si, o que você pode falar na sua experiência de cirurgia de cabeça de pessoas, que eu acho que já vai bem além de 1.000 tireoides operadas? Com relação ao risco relativo da radioablação, né, relacionado à cirurgia, né, já está demonstrado, né, a segurança e eficácia do procedimento e a redução da taxa de complicação
após o procedimento, né, quando você compara com a cirurgia. O tempo do procedimento é bem mais curto, o tempo de internação hospitalar, né, e a volta do paciente às suas atividades corriqueiras normais e habituais é também mais rápida. A taxa na radioablação, ela não elimina completamente a rouquidão, né? Então, pode haver rouquidões transitórias após a realização do procedimento, mas a taxa de paralisia definitiva, realmente, ela é reduzida após quando você compara a radioablação com a cirurgia. O hipoparatireoidismo, né, como mencionado anteriormente, que é a complicação talvez mais frequente pós-cirúrgica, né, quando a gente fala das tireoidectomias totais, ela praticamente é inexistente após o procedimento de radioablação. Então, assim, ela vem com bastante eficácia e segurança, né, demonstrada, né, por ser uma técnica minimamente invasiva, e o principal conceito de técnica minimamente invasiva é isso, é trazer benefício para o paciente, uma menor taxa de complicações relacionadas ao procedimento, que é o padrão ouro, né? Ainda é a cirurgia, mas a técnica minimamente invasiva vem justamente para diminuir essa taxa de complicações. Vamos lá, perguntas rápidas. Pós-operatório, quantos dias de repouso para uma cirurgia de tireoide normal? Uma cirurgia de tireoide normal sem complicações, a gente dá uns 15 dias de repouso, podendo estender para mais 30, dependendo de como o paciente vai se recuperar. Doutor Marcelo, após uma radioablação, quantos dias de repouso? 0. O procedimento é feito de forma ambulatorial, né? Então, se faz com anestesia local, uma sedação leve, e o paciente vai de alta imediatamente após, uma hora depois, até se recuperar da sedação. Então, e sem nenhuma restrição do pós-operatório. Doutor Pedro, 3 medos da cirurgia aberta da tireoide. Formação de hematoma cervical, a paralisia, né, do nervo, bilateral do nervo, com necessidade de traqueostomia, e causando insuficiência respiratória, né, no pós-operatório imediato, que pode levar a óbito se não for tratado adequadamente, e o hipopara definitivo, que é algo muito difícil de lidar, porque a gente não tem um substituto, né, à altura do paratormônio. Eu até digo que a cirurgia do câncer, quando o câncer é pequeno, é melhor do que a cirurgia da tireoidite, né? Porque a cirurgia da tireoidite sangra muito, tem muito mais hipopara. Doutor Marcelo, 3 meses após a radioablação? É um procedimento muito seguro, mas, assim, medo sempre tem, né? Lesão nervo laringeu recorrente, queimadura de pele, um temor que a gente tem também. E hematoma, né? É uma complicação menor, mas pode acontecer também. É o que eu coloco. O procedimento, ele não traz em si só a questão do tratamento. Ele traz em si também um benefício de diminuir as complicações para o paciente. Portanto, não trazer um procedimento que vai piorar a qualidade de vida dele, e também dar mais tranquilidade a quem faz o procedimento. Sim, dá tranquilidade. Bom, doutora Renato, fazer uma pergunta aqui para ti. Preparando um paciente para fazer uma radioablação de nódulo tireoidiano, digamos que não sabemos se esse nódulo ainda é benigno ou maligno, mas é um nódulo em tese benigno. Você tem que preparar esse paciente. Que exames a gente pede antes de fazer esse procedimento? Seria importante avaliar o ultrassom de tireoide, né, para ver as características do nódulo. Isso já é para ter sido feito previamente, junto com a indicação das funções, né, que já foi comentada. Dependendo da extensão, a tomografia poderia ser útil para avaliar áreas posteriores ou relação de compressão ou risco de invasão em alguma situação. E seria interessante você também dosar previamente a função tireoidiana. E um ultrassom cervical, se você pensar nas doenças malignas, né? Que você pode tratar também em alguns cenários por radioablação. Quantas citologias do nódulo? O nódulo, se ele tiver aspecto espongiforme, seria uma punção benigna, seria aceita. E se for nódulo com aspecto diverso do espongiforme, 2 punções benignas, para assegurar que aquele nódulo estaria com a indicação adequada, né, para esse procedimento. Há consenso na solicitação de calcitonina? Não. Não, né? Não.
O que é que, assim, a gente adota em algumas situações que eu acho de uma maneira bem racional, né? Eu acho que todo paciente que vai ser submetido à cirurgia, que não é o caso aqui da discussão, esse eu acho que ele merece uma calcitonina pré-op, né? Até porque o medular ele pode mimetizar qualquer Bethesda, principalmente os indeterminados. Né? Para radioablação não há um consenso, e eu não vi, eu queria comentar que recentemente teve, né, a publicação do consenso que reuniu várias sociedades, e eles não consideraram, ou pelo menos eu não me lembro de ter visto essa consideração lá. Não sei se alguém quer expressar alguma outra É um ponto de opinião. dúvida. Na prática, os colegas que já estão fazendo radioablação no Brasil estão pedindo calcitonina com frequência. Alguns outros não consideram ainda importante. Eu tive a oportunidade de aprender um pouco na França, um pouco como é que se conduz tireoide no tempo período que eu passei lá, foi eu e o Pedro. E lá eles pedem calcitonina para todo mundo. Na Europa, eles têm realmente eles têm na prática deles a inclusão da calcitonina, né? Diferente dos americanos que não acham que vale a pena ficar pedindo para todo mundo por se tratar de uma doença rara, né? O carcinoma medular de tireoide. Mas eu acho que, seguindo o mesmo raciocínio da cirurgia, né? Ali vai mudar o planejamento cirúrgico, talvez ali vá mudar a indicação da radioablação, talvez fosse de maneira racional pedir para excluir essa possibilidade, considerando reforçando aqui que é uma situação rara também, né? É uma doença rara, o medular de tireoide. É a Isso. minoria dos casos. Bom, teve um ponto muito interessante que você falou, que foi em relação aos nódulos grandes que precisam de tomografia. Frequentemente, os nódulos que conhecemos como os bócios mergulhantes são os nódulos tireoidianos que tão grandes que se projetam para dentro do tórax. Nós sabemos que, o Dr. Marcelo está aqui, ele pode falar muito bem que é difícil você, às vezes, achar esse nódulo totalmente só com ultrassom. E aí a pergunta é, como que tratam, vou perguntar para ti, Marcelo, como que trata um bócio mergulhante? Você pode repetir a radioablação depois? Quantas sessões de radioablação podem ser feitas em um mesmo nódulo? Realmente é uma dificuldade, porque como esse bócio mergulhante ele se protrui para dentro do mediastino, então a gente não tem acesso e visibilidade pela ultrassonografia, né? A gente precisa de uma tomografia, uma ressonância até para planejar esse procedimento. É possível você fazer esse tipo de tratamento em 2 ou mais sessões. Existem técnicas publicadas, técnica conhecida como iceberg, porque você vê só a ponta do iceberg, então você vai fazendo a ablação daquele bócio que tem visibilidade pelo ultrassom e vamos repetindo os exames, porque aquela área que foi ablada, ela vai murchar, ela vai diminuir de tamanho, consequentemente aquele bócio vai voltando para a topografia fisiológica dele, que seria cervical. Então, com isso, você vai fazendo com que o bócio regrida de tamanho, volte para o pescoço, então você repete a sessão de ablação, né? Essa é uma técnica já descrita e realizada. Para qualquer volume, né? Você lembrou bem que as tomografias eu não citei a questão do bócio mergulhante, né? Para qualquer volume, como você considera? Olha, assim, é difícil você dizer um valor assim específico, mas assim, você consegue ir reduzindo. Acho que cada caso merece ser particularizado, né? Porque você vai, dependendo também da resposta da sessão, o quanto de volume você vai diminuir e o quanto aquele bócio que está no componente mergulhante vai voltar para o pescoço. Né? Em geral, mais de uma sessão Sim, seria necessário, sim, né? Com para esse caso. A radioablação ela tem esse efeito interessante. Então, porque primeiro o volume total do nódulo ele tem um cálculo diferente. Então não adianta pensar muito assim, um nódulo de 3 centímetros para 4 centímetros, se é uma redução. Não, quando você está falando de volumes, aí os cálculos são um pouco diferentes daquilo que nós estamos acostumados a fazer, porque nós estamos falando de valores lineares. Mas o que é interessante é que na redução volumétrica, já com 21 dias de procedimento, em alguns casos que eu já tive a oportunidade de ver, é uma redução volumétrica importante, em torno de 30% a 40% do volume total do nódulo. Só que aí é o ponto, que depois os próximos 30%, 40%, 50% do volume total do nódulo, eles vão ocorrer num período muito mais longo, em torno de 6 meses, 1 ano, 18 meses, mas ocorre. E aí o objetivo à medida que esse nódulo vai voltando para o local e vai repetindo o procedimento. Existe limite de procedimento?
Quantas Não, a vezes? princípio, se você tem parênquima tireoidiano saudável para preservar a função e existe um bócio que ainda tem causa efeitos, né, compressivos, estéticos, acho que não há limite para fazer sessões, não. É um dado importante que a gente utiliza para até estabelecer o sucesso técnico da ablação. É você ter uma redução de pelo menos 50% no período de 12 meses, né? E existem particularidades de cada nódulo, aqueles que vão responder melhor, aqueles que vão responder pior. Por exemplo, os nódulos císticos, até mesmo porque a gente esvazia o componente cístico antes da ablação, eles respondem melhor a essa redução de volume. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Você tinha uma pergunta técnica para fazer, né? Nesses casos, assim, de bócio mergulhante ou até do tratamento nesse subgrupo dos pacientes com doença maligna que possa vir a se submeter, o procedimento em si, se esse paciente tiver que vir posteriormente a ser abordado cirurgicamente, ele traz uma dificuldade para uma cirurgia a posteriori, ou fibrose, ou dificuldade técnica? Ou não? Tecnicamente, quando a gente faz a ablação, a gente se limita ao interior do parênquima tireoidiano. Então, normalmente a gente faz um acesso transístmico, né? E então a agulha fica praticamente dentro do parênquima tireoidiano. Então você vai queimar a região do nódulo dentro do parênquima, até porque a gente evita chegar nas margens do lobo tireoidiano para evitar complicações. Então acho que para a cirurgia isso não vai ter nenhuma dificuldade, porque os planos mioadiposos, peritireoidianos, cervicais estão preservados, né? Isso. Eu já tive a oportunidade de operar um paciente após radioablação. Após. Claro, um caso só. Foi muito atípico e não, na cirurgia foi relativamente tranquila, porque em tese é isso, o procedimento ele não é feito para interferir no restante da tireoide, nem no que está ao redor da tireoide. Ele é feito para agir apenas dentro do nódulo ou nas redondezas do nódulo, no caso do carcinoma de tireoide pequeno. Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui para cada um. Eu gostaria que os três respondessem como que eles veem o procedimento, o que eles pensam tipo, daqui a 10 anos. Você sabe que a medicina muda muito, pode ser que isso aí chegue aí nos sistemas públicos de saúde, nos sistemas privados, com muito mais facilidade. Doutora Renata, como que você vê o procedimento de radioablação e como que você vê o futuro desse procedimento? Olha, o procedimento em si, ele realmente, assim, já se falou aqui vários benefícios, né? Então, ele é um procedimento hoje bem aceito, certo? Que se houver uma perspectiva com uma indicação adequada, eu acho que ele pode ser, ele deve ser considerado, né? Com o avanço da tecnologia, com o avanço dos estudos, isso traz uma margem de segurança também para o profissional conversar com o paciente dessa perspectiva, que é mais recente, mas que vem sendo muito estudada, né, com resultados muito bons. Então, eu vejo com bons olhos e eu acredito que daqui a 10 anos, né, seria muito bom que essas tecnologias que surgem e que venham a se estabelecer ou fiquem estabelecidas tivessem um amplo acesso. Né? Eu acho que talvez em termos de custo, comparado a uma cirurgia, a uma internação, para o paciente em termos de perspectiva de recuperação, de não ter que ficar internado, eu acho que isso de uma maneira geral é muito bem-vinda. E para os nódulos benignos eu acho que é uma técnica que assim, ela pode ser, né, podem vir outras técnicas ou tem outras técnicas, né, como você mesmo falou, e que possam vir a também ganhar espaço e serem outras perspectivas, mas eu espero que daqui a 10 anos essas técnicas elas possam ser bem acessíveis, né? Porque eu acho que isso também faz parte tanto da decisão do paciente quanto do profissional, principalmente no serviço público, né? Eu até depois gostaria que você comentasse também, ou algum de vocês, sobre quais perspectivas teremos, né? O que estão em andamento, se há uma perspectiva. Sim, então opinião. Mas primeiro vou esperar. Doutor Marcelo, na visão do médico radiologista intervencionista, como que você vê a radioablação hoje e para o futuro, daqui a 10 anos?
Bem, acho que dentro da radiologia intervencionista, técnicas minimamente invasivas, né? O que a gente faz? Então, se você tem uma técnica minimamente invasiva com a mesma eficácia e com a mesma sobrevida, pensando no casos oncológicos e de outras áreas, então, se existe essa possibilidade, eu acho que ela é válida e merece a gente lutar para que seja acessível para todos, né? No caso específico da ablação por radiofrequência da tireoide, já tem vários estudos mostrando até o grau de satisfação dos pacientes comparados às outras técnicas. Então, é uma técnica relevante, uma técnica minimamente invasiva, eficaz e com baixos índices de complicação, muito segura. Então, a gente merece realmente ser estudada, ser disseminada do jeito que a gente está aqui fazendo nesse podcast e lutar para que seja acessível para todos. Perfeito. Doutor Pedro, a visão do cirurgião, tá com medo de deixar de operar a tireoide por causa da radioablação? Como que você vê esse procedimento hoje? Como que você vê isso daqui a 10 anos? Qual é a perspectiva dentro da sociedade de cabeça e pescoço? Como que isso está sendo visto? Dentro da Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço, né, é algo que tem sido visto com muitos bons olhos. Inclusive, o primeiro guideline brasileiro está sendo produzido, acho que deve sair esse ano ou no próximo, né? Tá acontecendo isso em passo acelerado. Eu acho que é um procedimento bastante promissor, né? Há quem diga, há quem defenda que daqui a 10 anos a radioablação vai praticamente deixar no ostracismo as técnicas de tireoidectomia parcial para nódulos benignos, né? A gente vem vendo a radioablação ganhando espaço no tratamento dos microcarcinomas de baixo risco e também para os nódulos autônomos hiperfuncionantes. Então, é algo bastante promissor, é algo que vai expandir o leque aí de opção terapêutica e talvez, né, relegue ao passado, né, as técnicas mais invasivas. Depois de tudo que a gente discutiu aqui, né, um procedimento que se diga minimamente invasivo e que a gente defende, né, procedimentos minimamente invasivos porque reduzem o grau de complicação e melhora a satisfação dos pacientes, esses procedimentos têm que ter uma custo-efetividade equilibrada, né, satisfatória. Hoje em dia, o principal impedimento da radioablação, da ablação por radiofrequência, perdão, são os custos, né? O custo do material e o custo relacionado à internação hospitalar hoje ainda são bastante elevados. É uma coisa meio paradoxal, né? Porque é um procedimento minimamente invasivo, consome menos tempo, né? O procedimento consome menos anestésico, o paciente vai para casa mais rápido e ainda assim o custo da internação hospitalar ainda é mais ou menos equivalente ao custo de uma tireoidectomia. Isso não faz sentido, né, hoje em dia, mas a gente espera que, como uma tecnologia nova, ela com o tempo vá adquirindo custos mais acessíveis, né, para o grande público. Isso na nossa realidade, né? Porque eu acho que fora, onde já se faz com mais frequência, o custo realmente é bem menor do que uma cirurgia, né? Aqui a gente tem um viés. Se considerar que lá fora o médico ele recebe por hora, com certeza vai ser mais caro. Não, com certeza. Né? E assim, eu acho que aqui, se é uma perspectiva de custo, pelo menos é equivalente, por que não pensar, né, em relação a essa possibilidade? Em relação a isso, eu tenho a impressão assim, que nós vamos ver muitas evoluções em relação ao sistema público de saúde e privado em relação à radioablação. Porque primeiro, a tecnologia deve baratear à medida que vai sendo utilizada. Em outros locais, ela é largamente utilizada, como por exemplo na Coreia do Sul, em que se faz a radioablação de modo ambulatorial. Os relatos são... É claro, eu nunca fui na Coreia do Sul, mas os relatos de quem já foi médicos brasileiros já foram na Coreia do Sul, viram lá que é assim, o paciente vai na consulta médica, de manhã faz o procedimento e à tarde ele vai trabalhar. E o procedimento é algo que é pago pelo plano de saúde, que lá é seguro saúde, mas é pago pelo plano de saúde dele. E não é um custo absurdo. Então eu tenho a impressão que quando eu fizer a ponta na ponta da caneta, o custo do internamento de um paciente com um nódulo tireoidiano que é operado pelo risco de procedimento, dependendo da idade do paciente, necessidade de UTI, exames pré-operatórios, fonoaudiólogo que ele vai ter que fazer depois, fisioterapia, entre outras coisas,
a radioablação ela é equiparável, pelo menos equiparável. Um pouco mais caro, mas quando se pensa que você está lidando ali com vidas e com qualidade de vida, eu acho que ela ganha. Sobre o que falar um pouco. Só um adendo. Dentro dessa evolução aqui do nosso sistema público de saúde, ano passado houve a inclusão da ablação por radiofrequência para o tratamento de tumores hepáticos secundários, metastáticos, que antigamente só tinha de tumores primários do hepatocarcinoma. E os tumores metastáticos, coloretais, entraram no rol foi na última reunião da Conitec em 2023. Então isso já é um avanço, porque a grande maioria dos pacientes que precisam fazer ablação hepática são esses com tumores metastáticos. Então isso já é um avanço da tecnologia e que está sendo se disseminada, e com certeza no futuro a gente vai conseguir também, tomara, para os outros tipos de tumores e nódulos benignos de tireoide também. Isso. O Dr. Pedro falou muito bem desse ponto negativo da radioablação, que ainda é o custo que é elevado em relação aos outros tratamentos. Eu gostaria de assinalar só mais um ponto. O que o paciente precisa entender quando ele vai ser submetido à radioablação? Ele não vai ser retirada o nódulo, a tireoide dele. Às vezes, o paciente, o desejo dele é realmente se submeter à cirurgia e ter a tireoide retirada. Então, esse paciente não é o candidato para a radioablação. A radioablação é para o paciente que ou não pode fazer a cirurgia, ou não deseja ser submetido a uma cirurgia por causa do efeito estético, ou para não perder mesmo a glândula tireoide, que já assinalamos aqui muito bem, que é muito importante. Bom, trazer um ponto aqui, né, Bofim, que também o paciente não pode ter a expectativa de que o nódulo vai desaparecer. Né? O nódulo ele vai continuar lá. O objetivo da radioablação é fazer uma redução do volume do nódulo para melhorar os sintomas de compressão, né, que estão relacionados ao volume, né, que é disfagia, né, sensação de entalo, né, a dificuldade para engolir, e sintomas relacionados à cosmética do pescoço, né, o abaulamento, o aumento do volume da circunferência cervical. Então, o nódulo o nódulo vai reduzir de tamanho, mas não vai desaparecer. E ele, além disso, adquire características que, se não forem acompanhadas, né, por um ultrassonografista experiente e com expertise e alerta, né, ele vai laudar esse nódulo que foi ablado como um nódulo suspeito, como um nódulo de alto risco para câncer, o que não condiz com a técnica que foi utilizada. Né? Então, é importante no colega que for fazer o segmento ultrassonográfico saber que o procedimento foi feito, né? Idealmente ter o ultrassom previamente, né? Com todos os fatores, né? Já bem observados, e saber que no acompanhamento daquele nódulo, né, ele vai acompanhar a alteração de volume, a redução gradual de volume com o passar do tempo, né, e ver também a alteração de características morfológicas ao ultrassom. Tá? E também avisar o paciente disso, porque senão isso vai gerar mais ansiedade, vai causar transtorno na sua relação médico-paciente. Perfeito. Bom, acho que a gente já falou bastante sobre o tema, acho que todos os itens aqui que eu assinalei, eu creio que falamos de algum modo. Eu gostaria de convidar a todos a passar uma mensagem final aqui, doutora Renata, sobre a radioablação. Sobre o tratamento de tireoide. Bom, então os nódulos tireoidianos são muito frequentes. A busca por opiniões acerca de opções terapêuticas, né, é muito frequente nesses nódulos que precisam de intervenção, porque a grande maioria ainda dos nódulos benignos, né, eles podem ser observados com segurança pelas técnicas bastante disponíveis de ultrassonografia, mas em relação à radioablação, eu diria que é uma técnica que deve ser considerada quando bem indicada para aquele paciente que tem sintomas compressivos ou queixas estéticas, né, considerando aí o grupo do nódulo benigno, e que com o avanço da tecnologia a gente tem que realmente abrir espaço para um procedimento que realmente tem muitos dados que trazem eficácia e segurança, né, e como já foi falado, minimamente invasivo, então tem vantagens, né, tem vantagens para o paciente. Então, eu acho que é mais uma opção nesse leque terapêutico, né, da atualidade, e eu acredito que ele vai ampliar cada vez mais o seu espaço e o acesso, né, às pessoas. A gente espera que seja cada vez mais difundido, para existir uma possibilidade
de um procedimento menos invasivo para esses pacientes, né, com eficácia. Perfeito. Doutor Marcelo, qual a sua mensagem em relação... Bom, gostaria primeiro de agradecer aqui o espaço para a gente disseminar esse tipo de conhecimento e de técnica que é extremamente relevante e pouco conhecida, né? Então a gente está exercendo um papel fundamental aqui para disseminar esse conhecimento. A ablação tireoidiana, realmente, como a gente já falou aqui durante esse podcast, é uma técnica minimamente invasiva, que a gente consegue tratar casos selecionados de nódulos tireoidianos e com baixos índices de complicação, com excelente eficácia e que bastante promissora com os avanços tecnológicos e pode trazer bastante benefício nos pacientes com nódulos tireoidianos. Doutor Pedro, qual a sua mensagem? O que você gostaria de falar? Eu acho que nós que estudamos tireoide, né, que cuidamos de tireoide, lidamos com esses pacientes no nosso dia a dia, estamos vendo hoje uma época muito especial, né? Porque desde que o Theodor Koch, né, o ilustre cirurgião suíço, que descreveu a técnica lá em meados do século, no final do século XIX, desde então, por praticamente 100 anos, não houve inovação na técnica cirúrgica, né, no método de tratamento dos grandes bócios, né? Então, a gente vive hoje numa época muito especial em que a gente está vislumbrando novas alternativas para o tratamento dessa condição, né? E isso advir de uma técnica minimamente invasiva, isso traz muita satisfação, realmente, de estar vivendo nesse momento e aprendendo essas novas técnicas e executando isso para os nossos pacientes. E aqui também gostaria de lembrar a importância da equipe multidisciplinar, né? O cirurgião, o radiologista intervencionista, endocrinologista, que eu acho que isso que faz crescer o tratamento e só traz benefício para o paciente, né? Perfeito. Com certeza. Vocês gostariam de passar mais alguma mensagem? Gostaria só de agradecer também o espaço, né, Bonfim? Acho que é uma discussão super válida, né, e eu acho que é importante para o público também ter essa informação, né, que talvez no dia a dia não seja tão divulgada ainda por não ser um acesso universal, mas que tem a sua importância e vem ganhando o seu espaço, né? Eu que agradeço, Renato, aceitou o convite, fiquei tão feliz. Muito obrigado. Obrigado. Bom, e gostaria de agradecer a sua audiência. E se você quer saber mais a respeito da prevenção e combate ao câncer, siga as nossas redes sociais em @NOHCE, @NOC, @Clínica Oncovi e @IBISP Oficial. E também aproveita para compartilhar o podcast. Você pode ouvir quantas vezes você quiser, não paga nada. E se tiver alguma dúvida, você pode procurar a todos nós aqui nas redes sociais. Vamos ter o prazer em atender e responder as dúvidas que eventualmente tiverem. E é isso, Clínica NOC, Oncovi e Instituto IBISP, semeando cuidado.